Olá, sejam bem-vindos de volta. Dando continuidade ao nosso MBA, nós vamos estudar agora sobre a execução da alienação fiduciária de bens imóveis no caso de inadimplemento, ou seja, o que acontece com o contrato, o que acontece com o bem dado em garantia caso não houver o pagamento desse financiamento ou pagamento da dívida que está garantida pela alienação fiduciária. O artigo 26 da Lei 9.514, de 97, define que vencido e não paga, no todo ou em parte, a dívida, consolida-se a propriedade do imóvel nas mãos do credor fiduciário. Apesar da lei falar que o mero inadimplemento ele gera a consolidação da propriedade, é necessário antes a intimação do devedor, possibilitando a purgação da mora. Ou seja, o devedor ele está em mora a partir do momento que ele não pagou a parcela, porque ali no caso nós temos uma parcela, nós temos uma data de pagamento e o valor de pagamento. Tudo bem claro. Então, se não houver o pagamento da dívida, imediatamente, por ser uma relação contratual, o devedor já estará constituído em mora. Mas é necessário, nesse caso, que o devedor seja intimado para que seja lhe dada a possibilidade de purgação de mora. E esse prazo para envio dessa intimação para a purgação da mora, ele vai ser definido no contrato. O contrato ele pode definir qual que é o prazo de carência necessário para que seja expedida essa intimação. Ou seja, existem alguns contratos em que o inadimplemento de apenas uma parcela já gera a possibilidade de intimação para purgação da mora. Existem alguns contratos que falam que o vencimento de uma parcela por mais de 60 dias ou vencimento de 3 parcelas, isso depende de cada empresa do sistema financeiro habitacional, do sistema financeiro imobiliário. Cada uma define ali qual que é o prazo que ela acha mais interessante e após expirado esse prazo, aí sim é emitida essa intimação. E essa intimação, ela tem que ser feita de forma pessoal, vai ser feita a requerimento do credor fiduciário. O credor fiduciário ele vai requerer assim, que essa intimação seja feita pelo oficial do registro de imóveis. Só que o oficial de registro de imóveis não é quem vai intimar. O oficial do registro de imóveis ele pode ali indicar, deixa eu ver, o oficial do registro de títulos e documentos pode indicar também o Correios ou outras formas de intimação, ou seja, o oficial do registro de imóveis ele vai ser responsável por promover essa intimação, só que ele não vai ser o responsável por essa intimação diretamente, ele pode contratar outras pessoas para realizar essa intimação. E essa intimação ela tem que ser realizada após esse implemento desse prazo de carência está previsto no contrato, e nessa intimação vai constar que no prazo de 15 dias o devedor ele tem que pagar a prestação vencida, se vencer até a data de pagamento, e esse valor também vai incluir quais são os juros convencionais, quais serão as penalidades, quais são os encargos contratuais, encargos legais aplicáveis ali sobre o contrato, os tributos, as contribuições condominais, as despesas de cobrança e as despesas de intimação. Ou seja, para que a intimação seja válida, ela tem que conter todos esses valores, conter qual que é o valor efetivamente que o devedor tem que pagar para purgar essa mora. Aqui nós temos o artigo ele define ali qual que é o procedimento. E aqui está escrito o seguinte, artigo 26, vencido e não paga, no todo em parte, a dívida e constituída em mora e fiduciante, consolidar-se-á, nos termos desse artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Daí no parágrafo 1º nós temos que, para os fins do disposto nesse artigo, o fiduciante ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído será intimado a requerimento fiduciário pelo oficial do competente registro de imóveis a satisfazer no prazo de 15 dias a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e as demais encargos contratuais, encargos legais, inclusive tributos, contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Apesar do parágrafo 1º falar que tem que ser feito pelo oficial de registro de imóveis, como eu falei, ele pode ser realizado por solicitação do oficial de registro de imóveis, pelo oficial do registro de títulos e documentos, pode ser realizado pelo correio com aviso de recebimento
ou por outras formas de intimação que sejam permitidas no direito. Além disso, nós temos aqui no parágrafo 3º-A quais são os procedimentos que devem ser observados durante essa intimação. Aqui nós temos um caso que se por 2 vezes o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimado em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo a suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel a fim de efetuar a intimação na hora que designar. Essa é o procedimento de intimação parecido com a intimação por hora certa ou citação por hora certa, que é realizado no Código de Processo Civil. Ou seja, quando a pessoa se oculta, quando você tem suspeitas de que a pessoa está se escondendo, você pode intimar um familiar dessa pessoa, ou se não tiver nenhum familiar, você intima o vizinho, falando o seguinte: amanhã o oficial de justiça, ou nesse caso um serventuário ou o tabelião, fala o seguinte: amanhã eu vou voltar aqui às 3 horas e a pessoa tem que estar aqui para receber essa intimação. Se ela não estiver aqui, ela vai ser considerada como se tivesse sido intimada. Além disso, nós temos uma inovação muito importante, foi incluída na lei, que é decorrência da reforma do processo civil. E aqui nós temos o parágrafo 3º-B, que fala que nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o parágrafo 3º-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Ou seja, o funcionário ele pode receber essa intimação para informar o devedor sobre essa intimação. Além disso, no parágrafo 4º, nós temos o que acontece no caso em que o devedor ele se encontra em local ignorado, incerto, inacessível. Quando ocorrer um fato desse, ele será certificado pelo serventuário que está encarregado ali pela diligência e será informado ao oficial de registro de imóveis. E depois disso, deverá ser realizada a intimação por edital. Essa intimação por edital deve ser publicada durante 3 dias, ou no jornal de maior circulação local, ou outro que seja de fácil acesso à população. Além disso, o prazo para a purgação da mora ele será contado da última publicação do edital. Ou seja, foi publicado o edital ou no jornal de maior circulação, as comarcas têm circulação diária de jornais, ou de um jornal de fácil acesso, quando é uma comarca que não possui jornal de circulação diária. Depois da última publicação, começará a correr o prazo para a purgação da mora. E daí o devedor ele tem 2 opções: ou ele purga a mora, ou ele deixa a dívida, ser efetivada a consolidação da propriedade. Já no parágrafo 5º nós temos o que acontece se houver purgação da mora. Purgada a mora, que é o pagamento da dívida que está em aberto, convalescerá, ou seja, recuperar-se-á o contrato de alienação fiduciária. Ou seja, antes desse prazo de 15 dias para a purgação da mora, antes desse prazo transcorrer, ainda não há consolidação da propriedade. Ou seja, se houver purgação da mora nesse meio tempo, nesses 15 dias, esse contrato de alienação fiduciária ele será recuperado, ele continuará valendo, não haverá a transferência de propriedade, não haverá nenhum tipo de gasto com imposto de transmissão de bens imóveis, entre outros. Então, purgada a mora, não há nenhum efeito que prejudique ali a relação que foi entabulada. Já no parágrafo 6º, nós temos que após a purgação da mora, depois de 3 dias, o oficial de registro vai entregar ao fiduciário as importâncias recebidas, ou seja, em regra, se o oficial do registro de imóveis receber o valor, ele vai transferir esse valor para o credor fiduciário e vai deduzi-las dela as despesas que foram utilizadas com cobrança e com a intimação. Já o parágrafo 7º ele fala sobre o que ocorre
se não houver a purgação da mora. Não havendo a purgação da mora, o oficial do registro de imóveis ele vai certificar esse ato e vai promover a averbação da matrícula da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Ou seja, não houve purgação da mora, aquela propriedade resolúvel se tornará propriedade plena. E ele fará essa averbação depois do pagamento do ITBI, que é o Imposto de Transmissão Inter Vivos, e se for um imóvel enfitêutico, depois do pagamento do laudêmio. Além disso, o fiduciante, e com a anuência do fiduciário, ele pode dar o seu direito eventual imóvel em pagamento da dívida. Nesse caso, vão ser dispensados os procedimentos do artigo 27. Sobre isso, nós vamos falar numa outra aula, numa aula específica sobre a dação de pagamento, mas aqui é importante vocês entenderem que, decorrido o prazo, a propriedade plena será transferida, será consolidada em favor do credor. E daí nós teremos os próximos passos. O credor ele não pode, apesar dele possuir a consolidação da propriedade plena, após esse prazo, ele não pode ficar com o imóvel, ele não vai poder ficar com o imóvel para si. Ele vai ter que vender esse imóvel, vai ter que alienar esse imóvel através de um leilão público. E essa impossibilidade do credor ficar com o bem para si é em razão da vedação do pacto comissório, que também será objeto de outra aula. Pessoal, agradeço pela atenção de hoje e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado, até mais.